Graça e paz da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Estamos juntos mais uma vez para compreender a mensagem de Deus para nós nesse dia. Então, estamos juntos. Que o Espírito Santo conduza a sua vida e que você sinta a presença de Deus nesses momentos em que você vai estar ouvindo esse vídeo. Deus quer falar conosco. Nós precisamos estar aberto à sua influência. Nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos conhecer um pouquinho das características do poder de Deus, em contraste com a nossa pretensão humana de arrogar-nos que somos alguma coisa, quando na verdade não somos nada. Não passamos de pó, não passamos de uma coisa muito frágil. E muitas vezes nós não nos aproximamos de Deus, não nos tornamos dependentes de Deus e passamos a confiar em nós mesmos. Nós vamos ver como é sem sentido essa perspectiva. E aí nós vamos aprender o quanto eu e você precisamos aprender a depender inteiramente do Senhor. Para isso nós vamos orar nesse instante, que o Espírito Santo nos oriente. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença, agradecido porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia se renova em nossas vidas a cada dia. É por isso que estamos vivos, por isso fale ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, que o Santo e Bom Espírito nos ilumine a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo aqui no Salmo 115. Salmo 115, bem conhecido esse salmo, muita gente já o leu, mas nós vamos extrair algumas coisas bem interessantes para a gente poder aprender. Olha só, como ele diz, como ele traz uma mensagem para que eu e você possamos refletir. No verso 1, logo ele diz assim, ó: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Ou seja, aqui o salmista está exaltando a Deus. Ele tira o ser humano de qualquer glória, de qualquer elogio, e ele exalta a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. É ao nome de Deus que eu e você precisamos dar glória. Por quê? Aí ele dá o motivo. Por quê? Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então, por amor da misericórdia de Deus para com o ser humano e da fidelidade dele, aí Deus merece ser reconhecido como um todo soberano. Não a nós, não é a mim, não é a você, não é ao ser humano que a gente deve louvar, sabe? E aí ele vem trazendo agora o contraste. Se a gente continuar lendo aqui, ele traz o contraste do ser humano, que ao invés de confiar nesse Deus, que por amor à sua misericórdia e da sua fidelidade prover as nossas necessidades, muitas vezes o ser humano começa a confiar em outras coisas que não em Deus. E aí ele vem trazendo o contraste a partir do verso 4. Prata ou ouro são ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai da sua garganta. Aí o verso 8 é clássico, ele diz assim: tornem-se semelhante a eles os que os fazem, os que neles confiam. Ou seja, confiar naquilo que é feitura humana, naquilo que o ser humano tem buscado colocar a sua confiança, nada vai trazer de benefício. E aí aqueles que fazem esses ídolos, onde as pessoas estão adorando esses ídolos, o que acontece? Eles vão se tornar semelhante a eles, sem vida. Mas isso não é só para os ídolos de imagens, mas hoje nós fazemos ídolos de muitas outras coisas. O ser humano, ele tem a necessidade de adorar alguma coisa, e aí o ser humano começa a adorar a sua fama, o seu poder financeiro, a sua filosofia, as suas filosofias, o seu conhecimento. Começa a achar que porque ele sabe isso, porque ele tem isso, porque ele é isso ou aquilo, ele começa a confiar no ser humano, e aí outro ser humano começa a confiar neles. Ou seja, hoje nós temos os influenciadores nas redes sociais, onde as pessoas estão seguindo as suas práticas, vestem como eles se vestem, pensam como eles pensam. Ou seja, queridos, pensar como o ser humano pensa é uma ilusão. Agir como o ser humano age é uma ilusão. Você não pode seguir, porque você está fazendo esses seres humanos como também um Deus para você.
Eles são os seus ídolos. E aí, isso é um engano. Por isso nós precisamos voltar para aqui. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, porque só o Senhor é digno, por quê? Por causa do teu amor e misericórdia, e da tua fidelidade, nós precisamos render a Deus. Aí nós precisamos ainda trazer algum aspecto que a gente precisa aprender disso. Olha só, capítulo 20 de Salmos, tem um texto que é bem interessante para a gente poder notar em cima desse aspecto aqui. Capítulo 20, verso 7 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Ou seja, o ser humano está confiando hoje carros, naquela época era cavalo, mas quem sabe no seu poder bélico, na sua capacidade, quem sabe na sua arma, na sua capacidade de autodefesa. O ser humano está confiando nele mesmo, quando na verdade o ser humano não tem nada para que você e nem eu possamos confiar. A nossa confiança deve ser em Deus. Só para você pensar um pouquinho aí comigo. O ser humano muitas vezes arroga de que é forte, de que é valente, de que tem coragem. Mas basta, por exemplo, um terremoto grande, se ele estiver presente, ele começa a tremer de medo. Sabe, quando surge qualquer coisa sobrenatural, o ser humano já cai de medo, prostrado, porque ele se sente impotente. Queridos, então aqui está, amigos, eu e você precisamos começar a voltar-nos para Deus. Uns confiam em carros, outros, mas nós precisamos confiar no Senhor nosso Deus. É Ele que é a nossa força, não a nós. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Porque por amor da tua misericórdia e fidelidade, é o Senhor que eu e você precisamos exaltar. Aí tem mais um verso para a gente poder compreender esse contraste entre Deus e o ser humano, entre o ser humano e Deus. O ser humano não é nada, ele não passa de pó. Se a gente perceber no próprio 115, ele vai trazer esse contraste. Ele diz que o ser humano, eles descem ao pó e eles não louvam, eles não sabem mais nada. Eles vão para a região do silêncio, acabou. Então nós precisamos compreender isso. Se você quero só ler esse verso aqui para você ver, para você compreender isso. Olha aqui, o verso 17: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Acabou, o ser humano morre, ele morre e passa tudo. Então por que a gente confia muito em nós mesmos? Olha que ilusão. Aí Jeremias capítulo 17, verso 5, traz esse contraste para a gente poder compreender. Capítulo 19 de Jeremias, olha só, para a gente entender isso. 17, capítulo 17, verso 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É maldito todo ser humano que confia nele mesmo e no outro. Porque nós não temos nada, porque o ser humano não passa de pó, ele vai morrer, e aí ele não pode fazer mais nada, sabe? Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor. No verso 7 vai dizer aqui, agora, diferente disso, o verso 7 diz: bendito ou feliz o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você quer ser feliz? Você precisa aprender a confiar no Senhor, porque confiar em você, e em cada ser humano, não tem nada que possa nos trazer de segurança. A segurança para mim, para você, é no Senhor. Hoje nós estamos, por exemplo, começando, esse ano é um ano eleitoral e as pessoas fazem confiança em seres humanos, nos políticos, por conta das suas promessas. E nós já sabemos que não dá para confiar nas promessas de seres humanos. Não é político A ou B que vai trazer a solução do ser humano. A solução para o ser humano está em Deus. Então bendito é aquele que confia no Senhor. Você quer viver uma vida feliz, bendita aos olhos de Deus? Você precisa aprender a confiar no Senhor. Esse é o segredo. Por quê? Porque o Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quando ele promete, ele cumpre. Quando ele fala, ele realiza. É isso que nós precisamos. Você quer então hoje, a partir de agora, tomar uma decisão? Eu quero aprender a confiar no Senhor. Eu quero fazer com que o Senhor seja tudo para a minha vida, porque eu sei que o Senhor, ele não mente, ele não erra, ele cumpre aquilo que ele faz. Você quer fazer isso? Então tome a sua decisão nesse instante. Nós vamos orar.
Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda no Senhor a desconfiar de nós mesmos e a confiar no Senhor. É a nossa oração em teu nome. Amém.